Um assunto que realmente eu amo, que você acabou de falar, é falar a respeito de medicina regenerativa. É o que eu já vim estudando desde 2005, um dos primeiros congressos quando eu fui para os Estados Unidos e que médicos americanos estavam começando a fazer o famoso plasma rico em plaquetas. Você já deve ter ouvido, né, muito na televisão, jogadores de futebol utilizando a medicina regenerativa, fazendo células regenerativas, mesenquimais adultas, retirados ou da medula óssea, do osso, ou retirando da gordura para regenerar tendão, lesões osteomusculares, e alterações importantes do seu organismo. Então, o paciente muitas vezes ia para a cirurgia, jogadores de futebol que vocês viram várias vezes, e auxiliava melhor a sua recuperação. Então, a medicina regenerativa realmente veio para ficar. E tem muitos artigos europeus e artigos americanos falando da utilização de algumas técnicas. Vamos lá para algumas, acho que vocês devem ter ouvido falar. Mas se não, a gente vai recordar um pouquinho para vocês. Vamos falar de plasma rico em plaquetas. Plaquetas são formações celulares, fragmentos celulares que estão no nosso sangue. E ele é fundamental para coagular, mas ele tem vários mecanismos regenerativos. E perceberam que quando a gente pega esse plasma rico nessas plaquetas, ele tem um alto poder regenerativo no nosso organismo. E cada vez mais que a gente vem estudando, não é só isso. As nossas células de defesa, os nossos macrófagos, nossos monócitos, nossos leucócitos também têm um alto poder regenerativo. Então, artigos que estão cada vez mais saindo falando de plasma rico em plaquetas, também com nossas células de defesa, que são os leucócitos. Tem um alto poder regenerativo de lesões no nosso organismo. E aí, cada vez mais veio progredindo a medicina regenerativa para muitas patologias que não tinham solução só com a medicina alopática tradicional e começou a perceber isso no organismo do nosso paciente. E começaram a utilizar o aspirado de medula óssea, chamado BMA. E essa parte da medula óssea tinha um alto poder regenerativo para patologias ortopédicas ou para patologias sistêmicas, como patologias da coluna, dos nervos, cardiovascular, cerebral, entre outros tecidos também. E aí perceberam que tem uma outra modalidade ainda, que você mudaria um pouco a característica desse aspirado de medula óssea, que é o concentrado, né, um aspirado concentrado da medula óssea. Então, é uma evolução cada vez mais de técnicas. Eu estou nessa semana, foi muito importante que essa semana foram 3 dias, né, importantes falando a respeito de medicina regenerativa. Então é um grupo que tem no Brasil de medicina regenerativa, tem outros grupos que eu assisti muito essas aulas. Só que eu venho acompanhando os grupos americanos e europeus e asiáticos em relação à terapia regenerativa. Então a gente falou de plasma rico em plaquetas, tem o plasma rico em fibrinas, tem o plasma rico em plaquetas junto com os leucócitos, tem o aspirado de medula óssea, tem o aspirado concentrado de medula óssea, tem também, né, a terapia regenerativa celular retirado da gordura, que ajuda realmente a cicatrização de osteoartrose, de alterações de traumas de ligamentos, traumas ósseos, cicatrização, nervo, dentre outras patologias. E hérnia de disco, que realmente afeta muito. Ou muitos pacientes que operaram e tiveram lesões. Olha como é importante. Outro assunto muito importante, cicatrização, as úlceras diabéticas, problema de alteração de claudicação por uma insuficiência arterial periférica crônica.
e a terapia regenerativa com células mesenquimais adultas, realmente recuperando o organismo do nosso paciente. E cada vez mais evoluindo. Vocês já ouviram falar de exossomas? Exossomas são pequenas vesículas sinalizatórias que são produzidos pelo organismo, pelas células, que vão sinalizar para você ou reparar células cardíacas, ou reparar células endócrinas, ou reparar células ósseas, ou tendíneas, ou cartilaginosas, ou outros tecidos. E também os exossomas também podem servir como veículo de levar quimioterápicos ou drogas para a parte tumoral, ou fazer o diagnóstico. Outra parte importante da medicina regenerativa que tem evoluído cada vez mais é fazer as terapias com células mesenquimais adultas alogênicas, quer dizer, não é da própria pessoa autóloga. Você pega da placenta ou pega do cordão umbilical chamado geleia de Wharton. Então são terapias que cada vez mais tem vários artigos científicos falando a respeito dos benefícios, principalmente para doenças degenerativas ou autoimunes. Então, cada vez mais os artigos científicos têm aprimorado essas técnicas que realmente têm revolucionado. E, muito interessante, a vigilância sanitária, a Anvisa, tem falado que esses casos que não tem um tratamento tradicional, a gente pode, em termos de pesquisa, utilizar a terapia regenerativa para os pacientes. Olha só que notícia maravilhosa. Outra coisa que tem evoluído bastante, eu fui o ano passado para a Alemanha, é a utilização de vários componentes celulares para recuperar o nosso organismo. Então, pegar pequenas organelas que ajudam muito a recuperação tecidual, como melhorar a nossa produção de energia no nosso corpo. Tem uma organela no nosso corpo que produz isso, chamado mitocôndria. Então, a maioria das patologias que ocorrem em doenças degenerativas, em doenças autoimunes, oncologia, doença cardiovascular, doenças metabólicas, estão relacionadas com a deficiência mitocondrial. Então, perceberam que existe uma forma de controlar. Vai depender do órgão que está e também utilizar mitocôndrias para melhorar a função do nosso paciente. Outra forma que venho estudando ao longo do tempo é que alguns peptídeos, ou chamados aminoácidos, um conjunto de aminoácidos específico de cada órgão, ajuda a melhorar a função daquele órgão que realmente está com defeito. Olha só como a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça. E cada vez a gente vai mais estudando isso. Artigos vão saindo, empresas vão desenvolvendo essa tecnologia para ajudar os pacientes. E também utilizando órgãos congelados, específicos para tratar determinadas patologias. Olha como a gente vai evoluindo cada vez mais. Quer dizer, quando a gente vai para fora, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, e nesses congressos são falados essas técnicas e cada vez mais se tem propagado para resolver o problema e as questões de saúde dos nossos pacientes, que muitas vezes a gente não encontra uma solução específica e única para esses tipos de situações.